Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, um grande prazer, uma enorme honra. A gente continua falando da temática de bolivarianismo e das questões de América Latina, né? E no vídeo anterior, ou no podcast anterior, não sei por qual mídia você está consumindo essa aula, a gente matou abordando, por exemplo, um importante evento que acontece no século XX, numa ilha caribenha minúscula, pelo menos diante de uns Estados Unidos, por exemplo, que acontece na década de 50 do século passado. A gente falou da Revolução Cubana. A gente matou a Revolução Cubana, mas a gente não falou o que era Cuba antes, o que passou a ser Cuba depois. Né? E sobre esse episódio, Tivo, como que a gente pode destacar 1959 e a Revolução Cubana? O que era Cuba, por exemplo, no século XIX? Ela pertencia a alguma metrópole ou ela, sei lá, passa por um processo de independência anterior? Como que ocorre essa Revolução Cubana? Quais são os antecedentes a esse evento? Esse paísinho pequenininho, a gente esqueceu de falar um negócio muito importante. Foi o processo de dependência da região. Primeiro, a gente precisa pensar novamente que a Espanha dominava a região com punhos de ferro, igual foi destacado na aula passada. A questão importante, quando o processo de dependência começa a se formar, um país norte-americano, o famoso Estados Unidos, oferece uma ajuda internacional, tanto militar quanto econômica, para Cuba, com uma condição. Caso a expulsão dos espanhóis fosse bem sucedida, parte de Cuba pertenceria aos Estados Unidos. E como seria esse pertencimento para os Estados Unidos? Com a famosa Emenda Platt. Ela estava inserida na Carta da Constituição de Cuba e ela permitia que os Estados Unidos, a qualquer momento, interferissem na economia, na política, na região, da forma que quisesse. A gente pode pensar que bases militares e a própria ideia, por exemplo, de Havana, se tornaram jardins americanos. Exato. Uma coisa que é curiosa, Cuba fica a 90 milhas náuticas do sul da Flórida, numa outra ilha chamada Key West, né? Em Key West, inclusive, durante a Guerra Fria, instalou-se uma pequena Casa Branca, uma Little House, né? Uma Little White House. 90 milhas náuticas dá mais ou menos de 144 a 145 quilômetros. Então é muito perto. Qualquer ação que o governo cubano adotasse seria facilmente reprimida, observada pelos próprios Estados Unidos. Além disso, era muito comum, por exemplo, americanos frequentarem Cuba no final de semana para jogar nos seus cassinos, né? Pegar suas embarcações e ir para Cuba, ou pegar avião, terras, fazendas de Cuba. Cuba é muito conhecida, especialmente pela questão do tabaco, né, do charuto cubano, né, pertencia a americanos, então havia grandes concentrações de terras nas mãos de americanos. Para quem gosta de filme, só uma curiosidade, o começo do Poderoso Chefão, ele mostra isso. Ele mostra a galera em Cuba, a cidade de Havana sendo dominada e passando por essa revolução. Eu não assisti Poderoso Chefão. Que crime. Desculpa, eu sou péssimo para filme, eu sou uma fraude, mas enfim. Então, esse contexto, obviamente, faz com que setores da sociedade cubana sejam beneficiadas. Né? Quem vai ser beneficiado? Quem depende do dinheiro estrangeiro. Só que boa parte da sociedade cubana, no caso a sociedade mais pobre, não tinha condições, por exemplo, de ter uma terra, ou não tinha condições, por exemplo, básicas de condições, porque Cuba era quintal dos Estados Unidos. Né? Cara, no contexto de Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial, num mundo cada vez mais bipolar, com disseminação de ideias, etc., obviamente vai surgir no interior de Cuba um pensamento, né, de romper e de indignação com isso. Ainda mais que na década de 50 o presidente cubano, Fulgêncio Batista, era um importante aliado dos governos americanos. Né? A gente tem que pensar também que é desse período que surge a ideia de República das Bananas. Exato. Era um lugar totalmente dominado por fantoches e que os países estrangeiros, em especial os Estados Unidos, tinham um controle direto da política e da economia local. E aí o que acontece? Em 59, né, um grupo de guerrilheiros toma a Sierra Maestra, né, que é uma região montanhosa de Cuba, norte de Cuba, se não estou equivocado, e acabam descendo, né, tendo adesão da sociedade, das pessoas do campo, e chegam em Havana. E quem são as principais figuras aí? A gente tem o Fidel Castro, com o seu irmão Raul Castro, a gente vai ter um médico argentino, que é o Che Guevara, né?
A gente vai ter o Camilo Cienfuegos, que é um importante intelectual cubano, e essa galera dá um golpe de Estado, né? É também um golpe de Estado, Sim. que a gente também chama de uma revolução, tá? Lembrando que golpe é aquilo que faz parte de um jogo, tá? E aqui, deixando mais claro ainda, revolução e golpe não tem nenhum interesse de ser positivo ou ser negativo. Exatamente. São conceitos históricos que nós estamos usando. Exatamente. Né? É igual a gente usou na aula de Irã e Estados Unidos a ideia da Revolução Islâmica ou da Revolução Iraniana. Perfeito. Né? E aí o que acaba acontecendo? Isso, obviamente, vai provocar uma insatisfação nos Estados Unidos. Porque a fala cubana, ou a fala do novo regime, é uma fala pró-Cuba, né? Uhum. E aí tem um detalhe muito importante. A Revolução Cubana de 1959 não é uma revolução socialista, tá? Ela é uma revolução nacionalista. Ah, Biro, você está dizendo para mim que Cuba não é socialista? Aí é outra coisa. Aí é outro Né? Uma conceito. coisa é o que foi a revolução, outra coisa é o que se tornou. Porque por causa da revolução, o que acaba acontecendo? Os Estados Unidos vai propor uma política de isolamento dessa ilha. Né? Os Estados Unidos, inclusive, vai chegar na Organização dos Estados Americanos, no início da década de 60, e vai propor um embargo econômico. Né? Vai propor, por exemplo, que nenhum país... Primeiro, embargo diplomático, né? Esses embargos vão aumentando. E aí, cara, você pensa, Cuba, uma ilha, como você mesmo disse, menciona a questão das bananas, ou seja, pouco desenvolvida, ela precisa vender. Sim. Então, em 62, a União Soviética, no contexto da Guerra Fria, chega no Fidel e fala assim, ô Fidelzão, na boa, cara, a gente compra de ti. Pô, que massa, mas você vai ter que aderir ao marxismo. Né? E aí, a partir de 62, Cuba torna-se um país socialista. Tá? Então, só para a gente não cair em equívocos, a Revolução Cubana não é socialista, ela tornou-se socialista. E aí, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não? E aí, isso acaba gerando outro receio nos Estados Unidos, né? Porque no começo da década de 60 também, a União Soviética instala mísseis em Cuba apontado para os Estados Unidos, a gente chama isso de crise dos mísseis, que, segundo alguns, poderia desencadear uma terceira guerra mundial. Isso gera um enfraquecimento estratégico para os Estados Unidos. Porque, cara, é uma ilha embaixo do nariz americano que o seu maior inimigo agora tem uma base parceira. Então, a gente vai ter o quê? Os Estados Unidos vai temer com que a Revolução Cubana torne-se inspiração para outras revoltas, né, ao longo do território latino-americano. E aí o que vai acabar acontecendo? Tornou-se. Né? E por que tornou-se inspiração? Então vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente dialogou agora há pouco no vídeo 1. No vídeo 1 a gente destacou o início de uma identidade, ou o desenrolar de uma identidade nativa ou latina contra os europeus. Né? Quando acontecem as independências, quem assume essa posição forte sobre a América Latina desde o século XIX, como você bem disse no vídeo anterior, foi os Estados Unidos. Então, o que lentamente acontece no século XX? Uma indignação, né, da população latino-americana ou de setores dessa população com os americanos. Então, se eu pudesse fazer uma comparação, é como se no século XVIII os estrangeirados que quando voltavam da Europa queriam romper com a Europa, no século XX, setores da sociedade queriam romper com essa dependência com os Estados Unidos. Então a Revolução Cubana, ela passa a ser um horizonte, né? Ela passa a ser uma inspiração. Perfeito. O medo de outras Cubas, o medo de novas Cubas, faz com que os Estados Unidos começassem, né, a financiar golpes militares, né, ao longo de repúblicas da América Latina, porque, ao mesmo tempo, Guerra Fria, nunca esqueço isso. O contexto é muito importante. Não dá para ignorar a América Latina do mundo. Nem um né? pouco. Principalmente, acho que se for pensar de uma forma muito econômica e prática, pós-Segunda Guerra, a importância da América Latina como uma venda de commodities não tem como esquecer. Exato. E aí o que acaba acontecendo? Vários movimentos de esquerda, ou vários intelectuais de esquerda, vão, obviamente, querer saber como é que os cubanos conseguiram destronar né, a mão americana sobre Cuba.
Então vão surgir movimentos, ou partidos, ou intelectuais que se inspiram em Cuba, e ao mesmo tempo a gente vai ter o maoísmo na China também, né, que é uma revolução socialista vinda do campo, ela é agrária, ao mesmo tempo tem a União Soviética, então, os Estados Unidos ficam empolvorosos, tem o medo de perder essa hegemonia sobre a América Latina como um todo. Lembrando que a gente vai ter também, a gente teve, como mencionamos no vídeo anterior, governos locais que defendiam uma soberania sem necessariamente serem de esquerdas, sim, como o Perón e o Vargas, anos 40, anos 50, anos 60, e a gente vai ter nos anos 60 o início, né, de ditaduras e golpes militares aqui na América Latina. Como a gente destacou para vocês, foram diversos países que os Estados Unidos tentou financiar de alguma forma ou ajudar essa ideia de, ok, preciso manter os aliados na região, especialmente para que eles não caiam numa nova Cuba. A gente tem que pensar, por exemplo, que a caça às bruxas foi um momento em que diversos inimigos do Estado, inimigos da ideia de um capitalismo, enfim, contra um comunismo, contra um socialismo, começou a ser perseguida. Então, aqueles que não iam contra, a favor de um país que os Estados Unidos achava e sua política achava válida, eles começaram a ser perseguidos. Sim, e aí movimentos guerrilheiros surgem, né? Tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. Tá? E aí tem uma discussão muito importante. Biro, havia temor do Brasil, por exemplo, virar comunista ou socialista nos anos 60? Não. Não. Agora, Biro, então quer dizer que não tinha movimentos socialistas ou de esquerda que pensavam em tomar o poder? Sim. Tinha bastante. Sim. Agora, qual o impacto disso diante de toda uma sociedade? Zero. Né? Então foi por causa disso que em 1º de abril, o dia da mentira, por exemplo, de 64, iniciou a ditadura civil-militar, né, no Brasil. Tivemos também ditaduras no Chile, né? A gente, Pinochet. com o Pinochet, que era um cara que pertencia, né, ao alto escalão do exército chileno, né, toma o poder de um presidente que tinha sido eleito democraticamente, né? A mesma coisa aconteceu no Uruguai, mesma coisa aconteceu na Argentina, mesma coisa aconteceu nos países centrais, Nicarágua, Honduras, etc. Então, é um momento, anos 50, 60, 70, 80, até 90, Paraguai também teve, inclusive, é um momento em que os Estados Unidos temia muito, né, perder esse cesto de ovos de ouro que era isso aqui, né? E aí o que acontece? Em 1971, o jornalista uruguaio, Eduardo Galeano, escreve um livro chamado As Veias Abertas na América Latina. E quando ele fala veias aqui, remete a duas ideias. Primeira ideia, veia remete a corpo, né? Então a América Latina tem uma coisa em comum. O que há em comum nessa América Latina? O corpo latino-americano, se fala português, se fala espanhol, se fala francês, se fala crioulo, se fala holandês. O que há em comum? Ele vai dizer, a América Latina é uma região rica de gente pobre, né? Por que a América Latina é uma região rica de gente pobre? Ela é rica porque tudo, como diz a música do Zezé de Camargo e Luciano, né? Tudo aqui que se planta dá. Plantou, deu, plantou, deu, plantou, deu, mas não fica para aqui, é para fora, né? Então, essa exportação que não se desenvolve localmente, ela não contribuiu para que a sociedade fosse rica, é muito pelo contrário, né? Tem gente ganhando com essa pobreza. Tem gente ganhando com o não desenvolvimento da América Latina e com a dependência da América Latina aos impérios e metrópoles históricos. Aqui entra algo que você destacou também no nosso podcast do Irã, que foi a ideia de uma diferença entre Estado e de povo. Existe uma grande diferença entre um Estado que pode ser desenvolvido, mas a sua população, o seu povo, está em condições subhumanas. Exatamente. Ao mesmo tempo que um país ele pode ter um PIB altíssimo ou uma grande injeção de dinheiro estrangeiro e isso necessariamente não se transformar em um dinheiro que chegue às pessoas, né? Que é uma questão importante. Então, por que o Galeano fala isso, né? Porque, olha só, a gente se libertou de um domínio colonial europeu no século XIX, mas a gente está sobre a órbita agora, nos anos 70, de domínio americano, né? Então esse é um ponto. O outro ponto, por que é veia? Porque veia remete a veio de ouro, né? Veios de ouro, os lugares da exploração, né, durante o período colonial.
E é uma coisa muito curiosa. Essa leitura do Galeano, ela coincidia com as ações de guerrilhas que ocorreram na América Latina como um todo contra essas ditaduras, né? Sempre bom lembrar, inclusive o AI-5 no Brasil. Fechamento do Congresso. Exatamente, que a gente deve repudiar veementemente isso, né? O AI-5 no Brasil, que foi o período de terror, surgiu com a justificativa de combater movimentos guerrilheiros. Acontece que esses movimentos guerrilheiros surgem depois do AI-5, né? Então a gente tem esse ponto a ser corrigido. Alguns desses guerrilheiros morreram, né? Outros foram presos torturados, outros foram presos torturados e ao longo do tempo, né, mudaram um pouquinho as suas condições. O que acaba acontecendo? Nos anos 80, a gente vai ter a década perdida, segundo os economistas e historiadores. Esses anos 80 levam a uma crise das próprias ditaduras. Lembrem que a grande herança da ditadura para o Brasil não foi só o cerceamento de liberdades, mas foi uma inflação que passava dos 200% ao ano, né? A gente reclama muito da nossa inflação e devemos reclamar mesmo, mas chegava a mais de 200%, né? O preço dos produtos mudavam 3 vezes ao longo do dia. Então, é uma grande herança da ditadura. A própria ideia do Sarney, quando ele foi eleito, era a ideia do fiscal do Sarney, que tinha que passar com a maquininha, mudando o preço toda hora. Exato. E essa década perdida para a economia também alcança a União Soviética. A União Soviética acaba nos anos 80, um país a região socialista, né? Acaba se enfraquecendo. A gente vai ter a queda do Muro de Berlim em 89, em 91, um fim da União Soviética, aí, meus queridos, aí ferrou para Cuba. Né? Cuba, que era tão inspiração para os países latinos, agora ferrou de vez, porque Cuba, desde o início da década de 60, tem um grande embargo econômico. Todos os anos, os países membros da Organização dos Estados Americanos votam pela suspensão desse embargo econômico desde os anos 60. Os Estados Unidos é o único país que vota contra e consegue manter o embargo. Por quê? Porque é a maior potência do mundo, né? Então o que a gente vai ter? Bom, caiu as ditaduras, ou caíram as ditaduras. Ah, legal, massa, mas também caiu a União Soviética. Então, o socialismo como resposta não vai dar mais, né? Não vai dar mais, não vai dar, não tem jeito. O que acontece? Os antigos guerrilheiros, as antigas pessoas que militaram contra as ditaduras nos anos 60, 70 e 80, começaram a pensar em outras formas, né? De como chegar ao poder, de como que uma esquerda poderia chegar ao poder. E segundo esses guerrilheiros, a melhor forma seria pelas vias democráticas, né? Em 1990 a gente tem o famoso Foro de São Paulo, né? Que é um encontro de 111 partidos de esquerda em São Paulo para repensar, né, a esquerda latino-americana, e daí surge, né, a perspectiva de defender os valores de uma unidade latino-americana mais perspectivas econômicas socialistas. A junção de uma unidade latino-americana a ser protegida, que remete ao Simão Bolívar, mas as inspirações, né, no socialismo por meio de uma leitura dizendo a América Latina é uma região de gente rica, de uma região rica de gente pobre, é o que a gente vai chamar de bolivarianismo. Tá? É o retorno àquele tema, igual a gente destacou no ano passado. Tem que pensar duas coisas muito importantes. Existe o bolivarianismo de Simão Bolívar e existe essa mudança, essa reapropriação e, consequentemente, um novo significado desse bolivarianismo. Aí as pessoas perguntam, Miro, mas por que é bolivarianismo isso? Simples, porque esses países latino-americanos utilizam-se do argumento de que a gente precisa se livrar da interferência capitalista americana sobre a América Latina. Percebe como casa isso, né? E o grande nome do bolivarianismo, especialmente na América do Sul, né, vai ser o nosso querido, ou não, né, Hugo Chávez. Aí sobre o Hugo Chávez uma coisa importante. O Hugo Chávez ele tentou dar um golpe de Estado em 1992. Foi preso. Né? O Hugo Chávez sempre pertenceu às fileiras do exército venezuelano, etc. Ele dá um golpe. Ele é preso, né? Nesse tempo preso, ele, segundo ele, né? Sempre segundo, né? Igual o podcast anterior. Exato. Segundo ele começa a fazer leituras mais profundas e diletantes, se arrepende disso, até que ele disputa as eleições, né? Depois, nos anos 2000, vence as eleições, né? Começa um governo prometendo uma Venezuela forte, e em 2002 há uma tentativa de golpe contra ele, né? Isso está registrado em um documentário
de 2 irlandeses, me foge agora o nome desses caras. O documentário se chama A Revolução Não Será Televisionada. Né? Por 2 dias, o Hugo Chávez ele enfrenta um golpe de Estado, ele é afastado, né? Quem assume em seu lugar é um empresário chamado Pedro Carmona. O Brasil, na época, era governado pelo Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, ele condena o golpe de Estado ao Hugo Chávez. E aí depois o Chávez, depois de 3 dias, consegue voltar ao poder. Nessa época ainda não é um governo ditatorial, né? Ou autoritário. Vai ter uma plenária para a sociedade, assembleias, etc. A Assembleia decide, as pessoas votam, se decidem continuar com o Hugo Chávez ou não, as pessoas votam nisso, etc. E ele acaba conseguindo o seu governo. O início, de fato, de um governo era Chávez forte. Venezuela, um país historicamente rico em petróleo, né? Tem uma estatal que é a PDVSA, subsidiada pelo Estado, né, o petróleo. Então, parcerias da Venezuela com países como Rússia, como Catar, como China, países africanos, enriqueceram essa economia. Mas antes que eu prossiga, não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Não? Uma coisa que é curiosa é que os países bolivarianistas, e eu começo aqui falando do Hugo Chávez, eles também têm algumas estratégias de fortalecimento. Primeiro, o discurso dos países bolivarianistas acabam sendo um discurso menos radical que a sua fase guerrilheira. Né? Então esses guerrilheiros envelheceram. Quando eram jovens, era uma frase, tipo, uma pegada mais radical. Pegar em armas. Vamos pegar em armas. Mas agora não. Agora, opa, pera lá, vamos dialogar, né? Vai ser uma coisa mais acessível. Então, em primeiro lugar, é uma ideia de tentar se aproximar não só da classe trabalhadora, mas da classe média. Isso é um ponto. Ponto número 2. Os países bolivarianistas se caracterizaram por criar vínculos econômicos e políticos de reciprocidade, né? Parcerias econômicas bilaterais. Terceiro ponto muito importante, igual a imagem que estamos vendo aqui, se você está ouvindo um podcast, é uma imagem de um encontro de presidentes bolivarianistas como Lula, como Nestor e Cristina Kirchner, como Rafael Correa, como Evo Morales, como Daniel Ortega, como Hugo Chávez. E aqui, igual o professor destacou, a ideia é uma América Latina. Não é a questão de uma esquerda, não é uma questão de uma direita. Tanto que a gente tem, na foto, a gente pode encontrar presidentes que se encaixam, por exemplo, num centro-esquerda, num centro-direita. Exato, como a família Kirchner, né? Exato. E aí um terceiro ponto desse bolivarianismo é, ao mesmo tempo, estabelecer relações econômicas com economias tidas como periféricas ou como secundárias, para sair um pouco da órbita dos Estados Unidos. Quais seriam essas economias tidas como periféricas ou secundárias? Até então uma China, que não é nada periférica, né? Até então uma Rússia, países africanos, Irã, como aconteceu inclusive no próprio Brasil. Então o bolivarianismo se constituiu nisso. E obviamente que isso desagrada, né, a qualquer governo forte americano sobre a região latino-americana. Uma coisa que, para quem tem mais interesse em ver sobre os BRICS, o professor Biro, ele tem uma aula maravilhosa sobre atualidades. Tá lá na sala, quem quiser dar uma olhada, recomendo. Obrigado pelo merchan. Um ponto muito importante, em 2002 a gente vai ter eleição no Brasil do Lula, né? Iniciando, não só era Lula, mas o lulismo. Em 2004, 2005 a gente vai ter o Evo Morales na Bolívia. O Evo Morales, ele é um presidente de origem indígena, né? Não sei se eu gosto de usar o termo indígena, vamos usar o termo nativo, que é melhor. Mas antes disso, em 2001, a gente teve uma crise na Argentina, uma crise econômica séria, que a Argentina chegou a ter 7 ministros da economia em 7 dias. É bizarro, né? E aí quem assumiu o abacaxi em 2003 foi o Nestor Kirchner. Nestor Kirchner, que é vinculado ao peronismo que a gente conversou agora há pouco, né? Ele morre depois de câncer, quem assume a sua esposa, que é a Cristina Kirchner. Na foto. Exatamente, e tanto Nestor Kirchner quanto Cristina Kirchner não podem ser encaixados como governos ou como presidentes de esquerda, mas sim como peronistas. E, obviamente, que como todo bom peronista, e aí tem uma discussão profunda sobre isso, um olhar mais local acerca dessas questões. Perfeito. No Chile, a gente tinha a Michelle Bachelet, né, numa posição mais de esquerda. No Uruguai, o José Mujica, que foi um guerrilheiro uruguaio dos anos 70, inspirado no Tupac Amaru. Né? No Equador, o Rafael Correa. Na Colômbia, o Manuel Santos, que iniciou um governo tentando enfrentar as Farc, e inicia o seu governo
basicamente estabelecendo um acordo de paz com as Farc, que deu a ele o Nobel de Paz. A gente vai ter o Daniel Ortega na Nicarágua e recentemente no México, inclusive até hoje no poder, o Obrador, né? Também tivemos o Fernando Lugo no Paraguai, que sofre depois um golpe de Estado, né, no Paraguai, o que vai fazer com que o Paraguai tenha sido suspenso pelo Mercosul. Mas em suma, para a gente caminhar para esse nosso finalzinho, como que a gente entende isso? Esse bolivarianismo, ele teve uma era de ouro, né? Essa era de ouro pode ser colocada entre 2003 até mais ou menos 2016, 2015, 2016, né? Em 2015, por exemplo, 2014, por exemplo, a gente teve a eleição da presidenta Dilma Rousseff, e no Brasil já demonstrava que esse bolivarianismo estava com seus dias contados, mas como que se caracteriza e por que ele foi tão duradouro? Ele foi duradouro porque, em primeiro lugar, as commodities, como você bem lembrou, né? Especialmente no caso venezuelano com a questão do petróleo, né? Em segundo lugar, porque houve políticas favoráveis ou à classe média, né? Gerar um poder de compra na classe média, a classe C foi alvo disso, e também aos mais pobres, né? Políticas públicas afirmativas, etc., que gerou, ao longo do tempo, certos incômodos, né? Numa elite econômica e tudo mais. Ao mesmo tempo, esses governos bolivarianistas ficaram marcados pelos seus autoritarismos, né? Ou pelos casos de corrupção. Aqui no Brasil a gente tem explodindo, por exemplo, o mensalão no começo do governo Lula. A gente tem vários casos que acabaram marcando esses Exatamente. Por exemplo, algumas empreiteiras brasileiras que estão envolvidas na Operação Lava Jato tiveram seus tentáculos ampliados, por exemplo, para países latino-americanos. Então, enquanto a economia estava ok, nada disso acontecia. Quando a economia começou a ficar ruim, né, como consequência da crise de 2008, o presidente Lula dizia que seria apenas uma marolinha, de marolinha virou uma tsunami, né? Como consequência disso, o bolivarianismo começou a entrar em queda, né? E aí passou a ser visto que todo governo bolivarianista é um governo corrupto, é um governo que atenta contra a moral e os bons costumes, e a gente vai ter alguns herdeiros disso, né? Por exemplo, a gente tem na Venezuela ainda uma herança do bolivarianismo, do chavismo, por meio do Nicolás Maduro, desde 2013 oficialmente no poder, né? No Brasil, o bolivarianismo perde com o impeachment da Dilma Rousseff, né? Além disso, a gente vai ter, por exemplo, a vitória do Maurício Macri na Argentina, né? Que recentemente acabou saindo do poder. Então o que a gente vai ter? A gente tem uma crise do bolivarianismo, mas ao mesmo tempo, né, essa crise que tem sido respondida, tem sido substituída por governos mais vinculados novamente à esfera americana, ela também tem se demonstrado ser ambígua, como recentemente a vitória do Fernandes, né, na Argentina, substituindo o Maurício Macri. A gente teve, por exemplo, recentemente as manifestações no Chile contra o governo do Sebastián Piñera, que é um governo de direita, mas ao mesmo tempo a gente teve a renúncia do Evo Morales na Bolívia, né? Então a gente entender que essa América Latina agora, ela é uma América Latina pós-bolivarianismo, ainda que a gente tenha governos bolivarianistas. Marcados por essa ideia nacional. Exatamente. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês puderam perceber nesse segundo vídeo, o professor Bira é um cara incrível, inteligente pra caramba. Mais ou menos. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Pra quem gostar, acompanha nas redes sociais que a gente vai soltar outros mais. E é isso aí. Beleza? Beijo, galera. Nos vemos. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.